Dia de car office, mais um dia falando de isomeria, mais um dia calor lindo. Segue aí que vai estar legal o vídeo. E aí, meus queridos, tudo bem? O professor Mauro de novo, só tem esse professor aqui nesse canal, é só eu. Hoje terminaremos o assunto sobre isomeria, ao final de 3 vídeos. Se você não assistiu, vou colocar aqui, ou no final dos cards do vídeo. Vocês podem assistir os 2 primeiros que falaram de isomeria plana e isomeria geométrica. Hoje trabalharemos sobre isomeria ótica. Para entendermos isomeria ótica, uma das coisas mais importantes é compreendermos simetria e assimetria. Quando que um objeto é simétrico e quando ele é assimétrico. Um teste interessante para observarmos se um objeto é simétrico é tentarmos sobrepor todos os pontos no espaço e ver se os pontos são os mesmos. E um caso clássico, e é o modelo que eu tenho agora, é a utilização das mãos. Se eu tentar sobrepor a minha mão direita sobre a esquerda, olha aqui, ó, eu não consigo sobrepor os pontos igualmente. Porque eles são objetos assimétricos, até bastante utilizados na química orgânica e nomeando aí baseados no seu radical grego, eu acho, grego. Quiros, que é mão, então vem expressões como quiralidade, carbono quiral, que a gente vai ver no decorrer desse vídeo muitas vezes pronunciado. Exemplificando um objeto simétrico, se eu pegar a minha mão e cortar ela, seria horrível. Cortar a outra também, eu não teria como fazer esse experimento, poderia pedir ajuda para alguém, mas e aí tentar se substituir, colocar a minha mão direita no braço esquerdo, tá aqui, e a minha mão esquerda no braço direito, não ia dar certo. Vocês veem que os polegares iam ficar invertidos, ia ser uma aberração, ia ser uma coisa horrível. Então estes são exemplos, este é um exemplo clássico de objeto assimétrico. As minhas havaianas imundas aqui também seriam um caso clássico de objeto assimétrico. Elas não servem corretamente eu trocando de pé as havaianas. Tá? Mas se eu imaginar um espelho aqui na frente, colocar um espelho aqui, a havaiana que vai aparecer não é essa aqui. A imagem dela é a havaiana esquerda. Tá? Isso porque objetos assimétricos possuem imagens especulares diferentes. Tá? Então você não pode tratar aquele objeto como sendo o mesmo. Certo? E isso nós utilizaremos como teste para as moléculas também. Para esses compostos que são assimétricos e que possuem essa imagem especular diferente do objeto original, nós daremos o nome de enantiômeros. Para existirem esses enantiômeros nas moléculas, nós dependeremos de um ponto específico nela, um ponto que atribua assimetria a toda a molécula. E esse ponto vai ser um átomo de carbono, que nós vamos sinalizar com um asteriscozinho, chamado de carbono assimétrico, ou carbono quiral, ou carbono estereogênico. Então, um carbono quiral, ele vai ser um carbono que vai ter os 4 ligantes dele diferentes. Então você vai olhar bonitinho, eu vou ensinar uns macetes para você, mesmo trabalhando com moléculas grandes, você consiga identificar os carbonos quirais. Então vamos a um exemplo. Vou colocar aqui um carbono assimétrico para vocês. Vocês já sabem que ele deve ter todos os ligantes iguais. Vou colocar um nitrogênio, um oxigênio e um cloro. Está aí, então esse carbono central aqui é um carbono assimétrico, de fácil identificação, tá? Fiz por gosto, coloquei ali 4 ligantes bem diferentes, certo? É esse carbono que vai atribuir assimetria a toda a molécula, tá?
Vamos a um exemplo que já não é tão claro, que vocês vão se deparar também. E aí, qual que é o carbono assimétrico? Nesse caso, o carbono assimétrico é este que eu sinalizei aqui, certo? Apesar de este carbono estar ligado a mais carbonos, você não vai considerar o elemento ligado diretamente a ele, você vai considerar o grupo a que ele pertence. Então, por exemplo, para traduzir o que eu falei, este carbono que eu marquei está ligado a um propil, a um substituinte propil, a um etil, e a um metil e um hidrogênio ali que está escondidinho. Vamos levar para 3D para a gente visualizar melhor. Então tá aqui, ó. Aqui à direita o etil com 2 carbonos, acima o metil e aqui à esquerda o propil e o hidrogênio aqui sinalizado. Então este é o carbono assimétrico dessa molécula. Fica bem melhor assim. Então, sempre que nós tivermos a presença de um carbono simétrico, no mínimo, nós teremos 2 isômeros, certo? O objeto e a sua imagem especular, a imagem do espelho, certo? Essa imagem do espelho vai ganhar o nome de enantiômero, como eu já havia falado. Mas pensem comigo, e se alguma molécula tiver mais de um carbono assimétrico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, para deixar vocês loucos. Existe uma formulazinha para a gente calcular quantos isômeros óticos poderão existir conforme o número de carbonos assimétricos. É uma fórmula dificílima, tá? É 2 elevado a n, sendo que esse n é um número de carbonos assimétricos que você identificou na molécula, certo? Então, por exemplo, uma molécula que tem um carbono assimétrico vai ser 2 elevado a 1, que é 2. Então, ele vai ser o objeto próprio e a imagem especular, que a gente vai chamar de enantiômero. Esses são os 2 isômeros óticos que existem para um carbono assimétrico. Se a sua molécula tiver 2 carbonos assimétricos, que é esse caso que eu trago para vocês, aqui a moléculazinha, vamos identificar quais são os carbonos assimétricos. Você pode observar aqui, tendo um carbono assimétrico ligado a um etil, a um metil e a toda essa parte aqui da molécula, tá? E mais o hidrogênio que está lá escondidinho. Vamos olhar em 3D para a gente visualizar bem. Então tenho esse carbono assimétrico que está ligado a um metil, o etil e todo o restante da molécula, e este outro carbono assimétrico que está ligado aqui a um propil, a um metil e o restante da molécula e o hidrogênio, certo? Então eu identifiquei esses 2 carbonos assimétricos, vou fazer 2 elevado ao quadrado, que vão me dar 4 isômeros óticos, e se escreve ópticos mesmo, ópticos. Então vai me dar 4 isômeros óticos que essa molécula possui. Para nós descobrirmos quais são esses 4 isômeros óticos, eu vou utilizar aqui uma estrutura chamada estrutura de Fischer, tá? Em que as linhas verticais representam os elementos que estão no plano e para trás do plano, certo? Então estou colocando aqui para vocês visualizarem. Essa aqui seria o esqueleto básico da molécula, tá? Essa aqui. E as linhas horizontais seriam a parte da molécula, as ligações da moléculas que estão para fora do plano, para fora do plano, para ir para o teu lado, tá? Então essa partezinha aqui e essa partezinha aqui estão representadas assim. Isso facilita bastante o nosso trabalho para a gente conseguir visualizar no plano sem os nossos modelinhos moleculares, tá? Então vou representar uma molécula genérica aqui que fique bem claro cada substituinte sendo bastante diferente. Vou usar então o nitrogênio, vou usar o oxigênio, tá? Eu preciso que aqueles carbonos centrais, vou fazer 2 carbonos assimétricos aqui por gosto. Então vou colocar um cloro aqui e vou colocar um hidrogênio, tá?
Então fica óbvio que esses dois carbonos aqui, este carbono e este carbono, são assimétricos, porque eles possuem os 4 ligantes diferentes, certo? E aí nós faríamos o cálculo, 2 elevado ao quadrado, dariam 4 isômeros, e agora nós temos que desenhar quais são esses 4 isômeros. Bom, o primeiro isômero vai ser a imagem do espelho, aquele que nós chamaremos de enantiômero. Esse é fácil de desenhar, é só imaginar um espelhinho aqui, ó, aqui está o espelho, e aí eu vou começar a copiar a molécula para o outro lado. Então ele teria um nitrogênio aqui espelhado, tá? Um grupo amino espelhado, um grupo álcool espelhado, certo? No lado de cima aqui um cloro e um hidrogênio, tá? Então entre essas duas moléculas aqui eu tenho exatamente a imagem especular delas, tá? Só para a gente ter certeza que elas não são iguais. É o caso clássico da mão que não é igual à sua imagem especular, certo? Você pode fazer o teste de tentar sobrepor ela. Então você pode girar essa estrutura. Eu vou pegar essa estrutura toda e vou girar ela. Deixa eu ajeitar aqui. E vou girar ela e tentar sobrepor ela sobre a outra. Tá? Então vou pegar aqui. Ó. Eu não consigo sobrepor esses pontos. Vou girar ela de novo. Vamos ver se eu consigo. Ó, tá? Eu não consigo sobrepor essas moléculas. Isso me confirma que elas não são iguais, tá? Que elas são moléculas diferentes, tá? Bom, então daqueles 4 isômeros que nós calculamos, eu já sei 2. O próprio objeto inicial, depois a imagem do espelho. Para você encontrar o terceiro, você deve só inverter um dos ligantes, deixando o outro igual. Vou mostrar para vocês. Então eu vou deixar igual o ligante superior, vou deixar cloro e nitrogênio e o grupamento amino aqui, e vou inverter o OH. Então estou fazendo tô comparando essas duas moléculas aqui e fiz a inversão da ordem de ligação. A gente vai chamar de configuração do carbono de baixo ali, tá? Então agora, se nós formos observar, eles não são imagens especulares. Ó, imaginem um espelho aqui, tá? A gente pode observar que eles não são imagens especulares, possuem a mesma fórmula molecular, e a única coisa que está variando entre eles é a forma que o hidrogênio e a hidroxila estão ligados, e mais a metila estão ligados a esse carbono aqui. Tá? A esse tipo de isômero óptico, que não é a imagem do espelho daquele objeto inicial, daquela molécula inicial que a gente estabeleceu, nós chamaremos de diastereoisômero. E a definição dele é essa mesmo. É a molécula que não é a imagem especular da nossa molécula referência ali. Para encontrarmos o nosso quarto isômero óptico, agora é só você fazer a imagem do espelho desta terceira molécula que nós encontramos. Vamos lá. O nitrogênio, o hidrogênio, agora o OH e o cloro. Tá? Então a relação entre essas duas moléculas aqui
é de enantiomerismo, eles são enantiômeros. Das de cima, eles também são enantiômeros, então temos dois pares de enantiômeros. E a relação entre essas moléculas aqui é de diastereoisomerismo, eles são diastereoisômeros, e destas aqui também são diastereoisômeros. Desta aqui também, desta aqui entre essas duas também, e entre essas duas também a relação de diastereoisomerismo. Bom, como vocês observaram nos outros vídeos, eu dizia assim, não pode existir duas moléculas ou mais com o mesmo nome. E se nós fôssemos dar um nome para essa molécula, as quatro teriam o mesmo nome. E aí vocês já devem concluir que vai ter mais uma nomenclatura diferente. Para isso, nós utilizaremos uma nomenclatura chamada RS, que vai estabelecer uma configuração para cada carbono assimétrico. Vamos lá descobrir como é que se faz. Para estabelecer a configuração RS para um carbono assimétrico, vou utilizar aqui um modelinho 3D, certo? E aí, sempre que você for querer estabelecer essa configuração, você primeiro vai distanciar o átomo de menor número atômico do observador. Então, aqui, estou observando aqui com o meu celular, o hidrogênio dos 4 ligantes desse carbono é o de menor número atômico, ele vai ficar lá para trás, ó. E aí agora, entre esses 3 outros ligantes, o vermelhinho, o verdinho e o azul aqui, eu vou estabelecer uma ordem de prioridade entre eles, também vinculados ao número atômico de cada elemento. Então nós temos um cloro, um oxigênio e um nitrogênio, tá? O que possui maior número atômico aí é o cloro, tá? Então vamos colocar primeiro nele, depois o oxigênio e depois o nitrogênio, tá? Então, indo nessa ordem, cloro, oxigênio e nitrogênio, nós observamos que se estabelece aqui um sentido horário, né? O sentido no mesmo sentido do relógio, tá? E aí, sempre quando o sentido estabelecido das prioridades for o sentido horário, tá? A gente vai dizer que esse carbono possui configuração R. Tá? Vou fazer o que seria o enantiômero dele, vou imaginar de novo o meu espelhinho lá, né? E aí, vamos lá colocar. Vamos lá colocar os 4 ligantes do carbono. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui com a varinha mágica. Selecionar ele, vou dar uma girada. E aí vou começar a espelhar ele. Primeiro pelo nitrogênio, depois pelo OH. Aí coloquei o OH errado aqui, depois pelo OH. O cloro e por fim a função amina. Então fiz o enantiômero dele, né? E agora vou ver, lembra que a gente acabou de determinar que essa configuração é a R. Vou colocar, então esse carbono aqui é o carbono R. Tá? E agora nós vamos ver qual é a configuração do carbono que é o enantiômero dele, do carbono que compõe a molécula que é o enantiômero dele. Novamente, então, vou estabelecer as prioridades, né, entre os 4 ligantes, repetindo, o cloro possui maior número atômico, depois o oxigênio, depois o nitrogênio e por último esse hidrogênio aqui. Então, sempre o que tiver a última prioridade vai ficar bem para trás, bem distante do observador. E aí agora vamos estabelecer a prioridade, número 1 para o cloro, número 2 para o oxigênio e número 3 para o nitrogênio. E observem que se estabelece um sentido anti-horário. Sempre que se estabelecer esse sentido anti-horário, nós vamos dizer que a configuração do carbono assimétrico, é lógico, será S. Tá? Aqui ele fica achando que o S é de enxofre e mantém esse errinho aqui. Mas é a configuração do carbono assimétrico. Então, uma coisa interessante vocês já podem prever. Sempre que estivermos tratando de enantiômeros,
se você determinou a configuração RS da molécula original, e ele for R, no caso, a sua imagem especular automaticamente será S. Legal, né? Vou chamar a atenção para um ponto específico para vocês. Observem essas moléculas aqui que eu já dispus e notem que elas possuem carbonos assimétricos, tá, os dois sinalizados ali. Então seria uma molécula assimétrica, só que não. Tá? Vocês observem que por mais que essa molécula possui dois carbonos assimétricos, ela possui um plano de simetria, ó, é capaz de você dividir ela e obter duas partes iguais, né? Estabelecer um plano de simetria entre essa molécula. Quando nós tivermos esse tipo de molécula, essa molécula vai se chamar composto meso, nós teremos um isômero óptico a menos. Por quê? Porque se vocês observarem o enantiômero dessa primeira molécula, vamos girar ela aqui. O enantiômero desta molécula, olha que maravilha. Ela pode sobrepor todos os pontos da molécula original. Então, na verdade, elas são moléculas iguais, certo? Então, nesse caso aqui, eu já vou deixar até elas ali, ó, bonitinhas. Elas são exatamente a mesma molécula. E por isso que no caso de compostos mesos, de compostos que possuem carbonos assimétricos, mas a molécula possui um plano de simetria, então nós teremos um isômero a menos do que as que a gente tratou anteriormente. E as de baixo, normal, tá? As de baixo, essas duas, a relação entre elas é de enantiomerismo, tá? Elas são imagens especulares uma das outras, e delas em relação à de cima é de diastereoisomerismo. Elas não são imagens especulares, essa relação dessa parte de cima com a de baixo. Atentem para esse ponto. Tá, Mauro, mas quais são as características que os isômeros ópticos possuem? Se vocês forem observar as características físicas como ponto de fusão, ebulição, eles possuem o mesmo, tá? Isso é interessante. As características que são alteradas em relação aos isômeros ópticos são principalmente a relação com sistemas vivos, né, com sistemas biológicos. Então, nós observamos que enantiômeros, que a única diferença é a configuração do carbono assimétrico, pode ter interação totalmente diferente com o sistema biológico. Um caso clássico é o caso do medicamento talidomida, em que você tinha um dos enantiômeros tendo realmente uma atividade analgésica, ele foi utilizado por grávidas, né? E o outro enantiômero, ele era teratogênico, né? Ele causava deformações nos fetos, né? Foi um caso muito emblemático da área de farmacoquímica. Eu vou deixar uns videozinhos aqui para vocês que falam sobre o assunto mais detalhadamente, mas esse é um exemplo clássico de interação diferente do sistema biológico com esses isômeros ópticos. Tá? Outros casos clássicos, por exemplo, a molécula do limoneno, que tem o R-limoneno e o S-limoneno, sendo que um possui o odor de laranja e o outro de limão, né? E uma série de outras moléculas. Vou deixar aqui também a descrição de muitas moléculas que possuem interações diferentes com o sistema biológico simplesmente pela mudança da configuração. Outro comportamento diferente e é utilizado para identificar esses isômeros é o comportamento frente à luz polarizada, né? Se você lembrar lá da física, a luz ela vibra em todos os sentidos do espaço. Tá? Quando você passa por um polarímetro, você tem a polarização e a onda só vai num sentido. Tá? Passando essa luz polarizada
por uma solução de um dos enantiômeros, você vai observar que ele vai desviar a luz para um lado, né? E um valor específico, tá? Se esse lado for esquerdo, essa solução vai ser chamada de levógera, tá? Desviou a luz para a esquerda. E se esse desvio ocorrer para a direita, a gente vai dizer que ele é uma solução destrógera, tá? Caso nós misturamos 50% de cada solução e colocamos e observamos o comportamento frente à luz plano polarizada, você vai observar que não acontece nada, elas se compensam entre si, e aí nós chamaremos de mistura racêmica. E assim finalizamos, pessoal, essa sequência de vídeos sobre isomeria. Tá? Iniciamos lá com a isomeria plana, passamos pela isomeria geométrica e finalizamos com a isomeria óptica. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal e tchau!